Olá, bem-vindos a essa live que não estava programada, enfim, programei hoje pela manhã porque divulguei meu método, um método exclusivo que eu desenvolvi, que hoje estou apresentando para vocês, né? Não é que o método foi inventado hoje, mas hoje estou apresentando para vocês e vou dedicar essa live para falar um pouco da terapia integral, falar um pouco desse método que eu chamo de THEM, né? T-H-E-N. Então vou apresentar melhor o método e mostrar para vocês por que esse método é indicado para tratar diferentes questões, diferentes tipos de problemas, questões físicas, questões emocionais, questões psíquicas. A ideia justamente é que esse método seja verdadeiramente holístico, na melhor acepção da palavra holístico, da palavra holismo, totalidade, integralidade. Então dou as boas-vindas para quem já está aqui, para o meu amigo e professor Simon, para alunos do curso de terapeuta integrativo que estão se formando, olha só, eles estão estudando para serem terapeutas nessa linha, terapeutas que vão aplicar esse método que é o meu método próprio de fazer terapia, tratamento de saúde. Então eu estou aí formando a primeira turma de terapeutas integrativos. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindos às outras pessoas, aos seguidores, aos pacientes, aos alunos, você que vai assistir ou vai estar assistindo essa gravação depois. Bom, então vamos lá. O método tem 4 pilares, para que você entenda, né? Hoje, você, quando tem um problema de saúde, ou quando tem uma questão existencial, psicológica, uma questão de foro íntimo para você resolver, você procura diferentes profissionais, não é isso? Então, por exemplo, você está muito ansiosa ou ansioso, você percebe que você tem estado mais ansioso recentemente, você está com uma alergia na pele e você está com questões assim profundas que estão te incomodando em relação ao teu casamento, em relação ao teu trabalho, à tua profissão. E aí o que você faz quando você percebe que você tem esses diferentes problemas, né? Imaginando que eles são diferentes, de ordens diferentes. Você procura diferentes profissionais. Então você vai procurar um profissional para tratar a questão psicológica, a demanda interna, né? A subjetiva. Você vai procurar um dermatologista para ver essa questão da sua alergia, dessas manchas que estão surgindo na sua pele. Você talvez procure, se preciso, se terapia não der conta, você vai procurar um psiquiatra para ver se pode tomar alguma coisa para essa ansiedade, porque você não tem dormido bem. Então, o comum, né, o tradicional, o convencional, é que a gente procure abordagens diferentes para os diferentes problemas que nós temos, certo? É assim que nós conduzimos as nossas vidas, na maior parte das vezes. Então, nós não procuramos profissionais quando está tudo bem, essa é a prática, essa é a cultura nacional, inclusive. Não precisa procurar se está tudo bem, né? Se não tem nada pegando fogo, se não tem nada doendo, então eu não preciso procurar ninguém. Porém, quando algo dói, quando algo sai do padrão que a gente está acostumado, quando eu sinto, né, mais o meu estômago, a minha perna, porque ela está formigando, porque ela está doendo, a minha ansiedade, a minha insônia, ou quando eu tive uma briga terrível no meu casamento e sinto que o meu casamento está por um fio, aí sim a gente corre procurar ajuda. E a gente tem esse padrão de procurar ajuda fragmentada, de procurar ajuda separado, porque cada um vai atender a um aspecto, a um problema que eu estou tendo, que eu estou enfrentando. Então é assim que a maioria das pessoas fazem. E é por isso que nós estamos sob a tutela dos especialistas. Então nós temos especialistas, é isso que mais existe na área de saúde, na área de terapias, né? Nós temos os especialistas. Então cada um cuida de uma parte. Qual é o problema nisso? É claro que isso tem aspectos positivos, afinal de contas, se o teu apêndice,
né, der problema e você começar a sentir uma dor terrível e correr para o hospital, você quer que um especialista, um cirurgião especialista, tire o seu apêndice, não é verdade? Então, eu não estou dizendo que a especialidade é ruim. Eu estou dizendo que ela não é o único caminho. E que, na verdade, o que a gente esquece, quando a gente procura diferentes profissionais para diferentes problemas que a gente identifica, a gente esquece muitas vezes que esses diferentes problemas se passam à mesma pessoa. Eu sou um. Você é um. Você é uma pessoa. Você não tem partes. Você não tem partes incomunicáveis dentro de você. Então, aquela ansiedade com insônia, aquela dermatite ou manchas na pele, aquele problema no casamento, deixa eu te dar uma notícia. Tudo isso está integrado. Tudo isso está conectado de alguma forma. E o que é que a gente mais tem dificuldade de reconhecer por aí, nos profissionais que nos atendem? Profissionais capazes de enxergar a conexão de tudo. Em vez de especialistas, ultra especialistas num pedacinho da nossa realidade pessoal, nós estamos hoje sedentos de bons generalistas. Ou seja, aqueles que têm um olhar mais amplo para o todo e não para a parte. Profissionais que sejam não só bons generalistas, mas que tenham essa capacidade de reconhecer as conexões internas dos nossos diferentes problemas. Porque os nossos diferentes problemas não são tão diferentes assim. Eles apenas se expressam de modos diferentes, mas todos dizem respeito a uma única coisa. E que coisa é essa? Você. A tua vida. A tua pessoalidade. O que você é no fim das contas? Você é uma pessoa. Essa é a nossa realidade. Eu sou diferente desse livro, eu sou diferente dessa mesa. Não simplesmente porque eu sou animado e essas coisas são inanimadas. Eu também sou diferente da minha cachorra, da minha bulldog francês. Mas porque nem a minha cachorra, nem esse livro, nem essa mesa são pessoas. Eles não são realidades pessoais. Não é só uma diferença de matéria e não é só uma diferença de animados e inanimados, que tem alma e não tem alma. É uma questão de que esse ser animado aqui é de um tipo especial, específico, que é a pessoa humana. E é um tipo de realidade que não se repete, que não tem igual. Essa pessoa aqui é diferente da pessoa aí que está assistindo a live. E de todas as pessoas que eu encontro. Então nós somos realidades específicas, especiais, únicas, irrepetíveis. Tudo o que acontece comigo acontece na minha pessoalidade. Uma dor na perna, ela não afeta a minha perna. A minha perna não tem vida própria. A minha perna não é uma realidade separada. A minha perna não é um anexo. Entende? Um acessório. O meu corpo e todas as partes do meu corpo, ele também compõe aquilo que eu sou, a pessoa que eu sou. Porque a pessoa que eu sou está neste corpo. Cada pedacinho deste corpo diz respeito a quem eu sou. Quem eu sou. Então aquela dor na minha perna, ela não é um problema de perna. Entende o que eu estou querendo dizer? Ela é um problema meu. Porque, vamos lá, essa dor na minha perna, por exemplo, pode me limitar movimentos e eu acabar caminhando menos, ficando menos tempo de pé. Geralmente quem tem dores nas costas, por exemplo, problema de cervical, prefere ficar sentado, prefere quando deita, né? Algumas pessoas melhoram quando se levantam, mas a grande maioria melhora quando deita, né? Quando não faz força, quando não fica de pé. Então vamos imaginar que esse problema ósseo, ou de coluna, ou na perna, esse problema começa a limitar a minha ação, começa a limitar meu movimento, começa a fomentar um tipo de pensamento em mim, triste, melancólico, vítima.
né? Não posso fazer o que eu quero, não posso ir onde quero. Começa a limitar também meus desejos, meus planos, meus sonhos. Afinal, eu tenho essa dor, não vou poder fazer isso. Não vou poder nem planejar essa viagem, porque eu estou com essa dor. Nenhuma dor na perna, nenhuma mancha na pele, nenhum problema de ansiedade é um problema de parte. Entende? De especialidade. Não é um problema de um aspecto seu. É algo que diz respeito a quem você é. Porque esse problema de pele pode afetar outros aspectos da mesma pessoalidade, que é você. Você é uma realidade pessoal. É assim que a gente se define. E essa realidade pessoal é diferente dessa outra aí, porque essa tem um nome próprio, Tiago. E você tem outro, Mariana, Márcia, Silvana, ok? Dani. Você é uma outra realidade pessoal. Então volto a dizer, esse ponto era bem importante deixar claro. Tudo o que te acontece, tudo, de melhor e de pior, físico, emocional ou psíquico, acontece a você, em você. Você é um. Você não é uma coisa lá no fundo que daí tem esses anexos, essas partes coladas que são os membros, a cabeça, as emoções. Não, você é uma coisa, é uma realidade. Uma única realidade. Então quando você vai tratar a mancha na pele, a ansiedade, a insônia e o problema no casamento, isso tudo que parece ser de ordem diferente, na verdade diz respeito a só uma realidade, que é você. E que se você tratar separadamente essas coisas, você estará tratando os sintomas, as manifestações. Se você não tratar o que conecta todas essas coisas, você não estará tratando verdadeiramente. Você estará remediando, estará fazendo um paliativo, talvez, na expressão sintomática de que você não está bem. Então você está com essas manchas na pele, você vai ao dermato e o dermato te passa uma pomada com corticoide. Muito que bem, que lindo. Aí você passa a pomada com corticoide, 2 semanas depois as manchas somem. Tiago, resolveu o problema. Quem disse? Você acaba de resolver o sintoma. Aquilo que se manifestou em você, chamando a sua atenção de que algo não está bem. Você foi lá e resolveu o sintoma. Você não tem mais manchas na pele. Ok? Mas aí você passou a pomada, etc e tal, e 2 meses depois, coincidência ou não, e não é coincidência, né? Coincidência ou não, você aparece com uma cândida. Você tem uma vaginose. Você é mulher. Mas o que isso tem a ver com o problema de pele? Bom, o problema de pele é, pensando homeopaticamente, é que você, ao passar a pomada com corticoide na manifestação do sintoma da pele, você resolveu o sintoma e jogou o problema mais para fundo. Você botou para baixo o problema. Você não resolveu a causa do problema, que não é a pele. Que não é nem a pele, ou a emoção, ou a alimentação. É tudo junto. É a sua pessoa que precisa do tratamento, do cuidado, da cura. Então você passou pomada na pele e meses depois surgiu com uma alergia, que pode ser, por exemplo, vaginal. Pode ser assim uma proliferação de fungos na região íntima. Como pode ser uma alergia respiratória mais pesada, uma infecção respiratória. 2 meses depois de você usar pomada com corticoide, você aparece, por exemplo, com uma crise respiratória. Você tem uma faringite da braba, uma laringite da braba, você começa a ficar sem ar, você ou tem uma Covid, entende? Não precisava ter, talvez. Não precisava. Mas é que você tratou separado, lembra? Você tratou fragmentado. Você foi até o psicólogo ou terapeuta para falar especificamente da tua relação no casamento, que não está boa, ou da tua posição no trabalho, que não está agradável, não está boa, não está rendendo para você está infeliz no trabalho. Mas aí você também contou para o psicólogo que você está sofrendo de insônia. E o psicólogo vai olhar para você e dizer, puxa, né, vamos trabalhar as questões emocionais dessa insônia. Agora, se tem alguma questão fisiológica, física, etc e tal, é melhor você procurar uma ajuda aí, um médico, por exemplo. Então isso, mesmo na maior boa vontade dos diferentes profissionais especialistas, é isso que eles não percebem, não conseguem fazer. Porque eles não têm mentalidade de generalista.
Eles não têm essa mentalidade e essa vontade, essa acuidade de procurar conexão dos seus problemas. Porque, gente, cada aspecto desse doentio, desequilibrado, o problema no casamento, a infelicidade pessoal, as manchas na pele, o problema no intestino, a ansiedade, a insônia, cada um desses sintomas, porque tudo isso é sintoma, As pessoas estão preocupadas em saber o nome do diagnóstico do problema dela. Não é o nome do diagnóstico que você tem que saber. Você tem que entender a que esse sintoma está apontando, para onde ele está apontando, a que ele se refere, para que você vá em busca da causa, independente do nome do problema. Você quer saber o nome do problema ou você quer resolver o problema independente do nome? Você entende isso? Então, o que falta aos profissionais, o que falta é essa capacidade de conexão, de reconhecimento de onde tudo faz sentido, porque essas coisas todas são sintomas, são manifestações e cada uma delas está me contando uma história. Igual quando a gente faz a consulta inicial de homeopatia e a gente faz o histórico do paciente. E de repente, conversando com o paciente que está lá reclamando uma questão dermatológica ou das suas sucessivas questões ginecológicas, eu descubro que ele teve uma reação pesada a uma vacina nos 6 anos de idade dele. E aí eu faço uma intervenção homeopática nessa questão, nessa vacina, a respeito dessa vacina, e a questão ginecológica se resolve. Por quê? Porque tudo tem história e tudo se passa a mesma pessoa. Ah, Tiago, mas o que tem a ver, por exemplo, uma contaminação por alumínio com ansiedade? Ou com o fato de eu não estar produzindo bem no meu trabalho? Olha, tem tudo a ver. Todas as coisas, todos os seus aspectos têm história, me contam história e se conectam nesse fundo, nesse núcleo pessoal que é você. Você é esse núcleo pessoal. E todas essas coisas se passam, volto a dizer, a você. Então, chegamos à questão do método que eu desenvolvi. Eu fiquei vários anos trabalhando exclusivamente como terapeuta. Tudo bem que era uma linha diferente, uma linha nova, uma linha inédita, que é a bioiatria, medicina da biografia. Mas era uma terapia, em que eu ficava lá ajudando o meu paciente a contar a própria história, a falar de si mesmo, a rever a própria história, tomar posse da própria história, ser autor da própria vida, desfazer nós biográficos, impedimentos, né, que estavam lá atrapalhando ele a ter uma vida melhor, mais próspera, mais livre, mais feliz, mais consciente. Mas eu percebi, anos atrás, né, comecei como terapeuta há quase 15 anos atrás, menos anos, eu percebi que havia um limite para aquilo. E que por mais que a terapia, ainda mais do tipo bioiátrica, me permitisse ver o meu paciente, entender o argumento da vida dele, ela não me dava, por exemplo, um recurso para ajudar naquela dor crônica que ele tem e que ele conta na terapia. Me faltavam recursos para ajudar naquele sobrepeso, que eu posso falar terapeuticamente sobre o sobrepeso ou sobre a ansiedade na hora de escolher comida, mas eu não tenho outro recurso para apoiar o paciente na terapia, outro recurso para apoiá-lo na questão da luta contra o sobrepeso. Eu percebi que a terapia, apesar de tão potente, tão necessária, e dela ser a espinha dorsal do método que eu desenvolvi depois, que é esse que eu estou apresentando, a terapia é a espinha dorsal do método, é a fina flor de tudo, é o que dá coesão a tudo. Eu precisava de mais recursos para ser o bom generalista que atuasse em favor do paciente, das diferentes dimensões e sintomas que ele expressava. Eu precisava entender mais de fisiologia. Eu precisava ter ao meu alcance um instrumento medicinal que eu pudesse aplicar sem ser médico, né? Uma homeopatia, uma ayurveda, uma medicina chinesa. Eu precisava fazer intervenções práticas na vida desse paciente, no que ele come, porque eu entendi que o que a gente come tem reflexos no que a gente pensa e sente, e vice-versa. Então por isso eu fui fazer nutrição. Entende? Já, graças a Deus, passei da metade da faculdade, falta pouco. Então, eu comecei a perceber
que a terapia poderia ser muito mais eficiente se ela alargasse os horizontes e incluísse, colocasse debaixo desse mesmo arco, desse mesmo chapéu, outras técnicas e possibilidades de conhecimento que me permitissem ser o generalista da pessoa que pedisse minha ajuda. Da pessoa, para poder tratar a pessoa e não só a psique dela. E foi então que nesses últimos anos eu fui amadurecendo, estudando, integrando, conectando, aprendendo, fazendo cada vez mais testes no trabalho, testando isso com um paciente, testando com o outro, dava certo, isso aqui não dá tão certo, então vou fazer assim. Enfim, eu desenvolvi um método TEM: terapia, homeopatia, estilo de vida e nutrição. São os 4 pilares, os fundamentos do meu trabalho. Hoje, quando uma pessoa marca consulta comigo, quando ela marca a sessão, a secretária marca lá a consulta inicial, essa consulta inicial dura 1 hora. E sabe sobre o que nós falamos? Sobre tudo. Sobre tudo. É uma consulta que não tem censura. É uma consulta que não tem amarras. E que, evidentemente, se for o caso de indicar um especialista por uma questão específica, é óbvio que eu indico. É óbvio que eu não me coloco contra as especialidades, porque elas são necessárias em muitos casos. Mas nessa consulta eu consigo ver o paciente e entendê-lo. E na grande maioria dos casos, 90% dos casos, a gente consegue tratar nessa abordagem. Então a pessoa chega lá na consulta inicial e fala: eu marquei porque eu estava pensando em fazer terapia. Ou eu marquei porque eu estou com um problema de ansiedade e quero tratar com homeopatia. Eu marquei porque na verdade eu estou muito preguiçoso, não estou fazendo nada do que devia, preciso de ajuda. Não interessa o motivo que trouxe, um motivo consciente, que trouxe a pessoa para a consulta. A consulta extravasa isso. A pessoa chega e conta isso para mim, eu falo: ok, mas e isso? Mas e aquilo? E aquilo? E eu vou questionando ela sobre todos esses aspectos da vida, para que ela perceba que o fato dela estar precisando de terapia é apenas uma forma de olhar o problema. E que existem outras questões concorrentes, influentes naquela questão terapêutica. E que se ela, por exemplo, não fizer uma alteração na dieta dela, não vai ter ansiedade, não vai ter preguiça, que seja curada. É sobre tudo mesmo. Tenho consultas quinzenais e são imprescindíveis para mim. Obrigado, Simão. É um exemplo. As pessoas chegam por um motivo, mas o método TEM é justamente esse método generalista de trazer todos esses aspectos para a conversa. Tenha o paciente consciência disso ou não? Porque a ideia é justamente torná-lo consciente. Ele chega dizendo: eu estou ansioso, eu estou desgostoso com a vida, eu estou desanimado. E olha, vivo com infecção urinária ou tenho o intestino preso. Mas ele não disse durante a consulta inicial que ele se alimenta muito mal. E ele nem percebeu que ele devia falar do sobrepeso dele ou da obesidade dele, porque isso tem tudo a ver com o resto que ele disse. E que se eu conseguir, imprimir uma alteraçãozinha no estilo de vida dele, e aí com apoio da alimentação e com uma homeopatia que reforce a energia vital dele, essas questões psíquicas vão melhorar. O método TEM é essa forma de pensar e de abordar as nossas questões de maneira integral, generalista. É por isso que eu busquei as formações que eu busquei para mim. Porque eu não quero te olhar como um aspecto ou uma parte doente. Eu não quero te dar apenas aquilo que você está consciente de pedir. Eu quero poder fazer por você até o que você não está consciente da tua necessidade e que precisa ser feito. Percebe? Eu quero te ajudar até nisso, no que você não está consciente que precisa. Porque é para isso um bom tratamento. E porque eu entendo saúde como liberdade. Liberdade. Quem é saudável é livre. Fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, é livre. É capaz de movimento físico, de alma, psíquico, sem amarras, sem limites desnecessários.
é capaz de extravasar os próprios limites no sentido de conhecer, ampliar, aprender, melhorar. Você não quer isso para você? Tem gente que me procura, às vezes pela terapia específica, que eu estou aqui dizendo que não é mais o que eu não quero ficar fazendo terapia específica. Por quê? Porque eu iria contra o meu método. Mas tem gente que me procura pedindo terapia, mas que já faz terapia há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos com outro profissional, mas não evolui mais, não está patinando. Como eu brinco, às vezes virou conversa de comadre. Vai lá no terapeuta, no psicólogo, para bater papo. E não avança. Mas por que não avança? Porque essas ciências ou técnicas isoladamente, elas têm um limite. Agora, quando você soma psicologia, nutrição, práticas de atividade física, estilo de vida, homeopatia, meus amigos, o céu é o limite. O céu é o limite. Eu não estou fazendo aqui promessas mirabolantes. Eu estou dizendo assim, se você olhar para si mesmo e receber essa ajuda integral, essa ajuda que promove quem você é e não trata os sintomas simplesmente que te incomoda, do qual você tem consciência, fora todos os outros que você nem tem consciência. Não tem como você não ser melhor se você fizer isso. Não tem como dar errado. Se você conseguir aplicar o método TEM na sua vida. Porque claro que eu, como profissional, vou aplicar. Vou fazer por você tudo que o método que eu desenvolvi ensina. Terapia, homeopatia, estilo de vida e nutrição. Método TEM. Ok? Agora, tem a tua parte na história. E você tem que fazer por você. É 50%, 50%. Se eu fizer a minha parte com esse método que eu acredito totalmente nele, porque eu vejo os resultados. Eu vejo os resultados dos meus pacientes. E você fizer a sua parte, essa é a minha promessa. Não tem como dar errado. Não tem. Por quê? Porque eu estou vendo. Eu estou há 15 anos nessa. E nos últimos anos, fazendo essa integração de saúde. Não tem como você não colher frutos. Como você não se sentir mais disposto. Como você não conquistar mais liberdade interior. Consciência de si. Não tem como. Então, o que eu queria deixar como recado aqui hoje é isso. A gente está começando um capítulo na história da saúde brasileira. Eu sou bem, como é que eu posso dizer, ambicioso, audacioso. A gente está começando um capítulo. Esse capítulo pode ser uma grande revolução daqui a um tempo. É uma mudança de paradigma. Chega de tratar as partes. Chega de pingar colírio, passar pomada. Teve infecção respiratória, tomar antibiótico, desregular todo o resto, fazer mal até para o plano psíquico com tanto antibiótico ou com tanto anti-inflamatório. Sabia que nimesulida é proibido em certos países? Sabia que nimesulida é proibido em certos países? Por quê? Porque faz mal. Porque exige demais o fígado. E tem gente que toma nimesulida como se fosse balinha. Sabia que faz mal você não enfrentar os verdadeiros problemas e origens do seu casamento ruim? Do seu namoro tóxico? Ou patético? Ou triste? Ou sem perspectiva? Da sua falta de libido? Que pode ter questão emocional e questão fisiológica envolvida? Você quer tratar isso tudo assim aos pedacinhos? Você quer que cada um te dê meia colher do que você precisa? Ou você quer ser nutrido? O método TEM é disso que ele fala. É aquela nutrição do ser, entende? Pô, vamos nutrir quem você é. Vamos dar um improvement em quem você é. Uma melhora. Você vai crescer como gente. Você conhece um tratamento de saúde que vai fazer você ler literatura? Tratamento de saúde que vai pedir para você ler conto literário, romance, que vai pedir para você escrever diário, que vai te orientar a montar uma farmacinha homeopática em casa e jogar fora todos os remédios que você tem? Você conhece um tratamento de saúde assim? Que vai te oferecer consultas de medicina chinesa, que vai falar para você comer mais certos alimentos que têm um poder energético maior para o teu caso? Você conhece tratamento de saúde que tem isso? Não, você não conhece, porque não tem. Só tem aqui. Entende? É um método novo, é uma coisa exclusiva. Então eu venho assim muito alegremente, muito feliz apresentar isso para vocês. Estou falando assim com muita animação, por quê?
Porque eu sei do resultado. Porque levou 15 anos da minha vida para ser amadurecido, para poder chegar nesse ponto redondinho, apresentar isso para vocês, oferecer isso para vocês. Imagina os efeitos disso na tua vida, na vida da tua família. Imagina uma casa em que a criança cresce sem remédio. Sem remédio. Cuidando da imunidade com homeopatia. Tomando fitoterápicos. Fazendo higienes do sono. Usando os produtos em casa certos. Comendo comida de verdade. Você imagina uma casa que tenha isso. Uma criança que cresce numa casa dessa. Uma criança que cresce com um sistema imune desse. E com um equilíbrio energético desse. Porque a medicina convencional, ela ri quando a gente fala de equilíbrio energético. Mas ela ri porque ela é besta, entende? Porque ela está fora. Ela está fora da conversa. Tem um monte de artigo científico aí, tem um monte de livro, tem um monte de pesquisador sério. Tem Nobel, tem prêmio Nobel estudando frequência. Entende? Dos alimentos, dos remédios homeopáticos, fazendo pesquisa, calorimetria, cinesiologia. A medicina convencional está fora disso aqui. Ela não se deu conta, mas a gente se deu. A gente está com o pezinho aqui, ó, no hoje e no amanhã. Então, quer cuidar da tua vida, não é da saúde no sentido físico, né? É a tua vida. Você quer cuidar de você. Você quer olhar para frente, você quer fazer um plano de verdade para a tua vida? Escrever a tua história, tomar posse dela, desfazer nós biográficos, diminuir a ansiedade, aumentar a autoria da própria vida, comer bem, ter vontade de fazer atividade física, ser livre psicologicamente, não ter neurose. Você entende? Então você tem que aderir ao método TEM. Terapia, homeopatia, estilo de vida e nutrição. Nos protocolos de saúde que a gente oferece, eu e a Anica, é isso. O que a linha dos protocolos, toda a montagem dos protocolos para cada paciente, que é pensado para cada paciente, os protocolos todos seguem essa metodologia. Os futuros terapeutas, alguns estão aqui acompanhando essa live, todos eles estão sendo formados nessa metodologia, o método TEM. O que você mais vai ouvir eu falar a partir de agora é do meu método TEM. Os 4 pilares desse método, capitaneados pela terapia. A terapia tem um papel importante, central, é a espinha dorsal do método. Mas a homeopatia, o estilo de vida e a nutrição, se a gente tirar, vira só terapia. Entende? E não é nisso que eu acredito. Eu acredito no tratamento de quem você é, com todas as armas e instrumentos que eu tiver ao meu alcance para fazer isso por você. Ok? Gente, obrigado. Vamos almoçar, né? Vamos para o nosso almoço. À tarde tem atendimento presencial. Depois tem mais atendimento online. Estamos na Semana Santa. Desejo um bom resto de semana para vocês. Né? Se eu não voltar aqui, já uma feliz Páscoa. Né? Uma Páscoa assim realmente redentora, renovadora das tuas forças, das tuas energias. Aliás, uma das coisas mais incríveis e lindas da homeopatia é que ela é a medicina da força vital, da energia vital. E tem gente que precisa melhorar, recuperar essa energia, essa força. Termino falando uma coisa que eu ouvi de um padre uma vez, em que eu nunca esqueci, se me permitem essa nota religiosa. Né? O padre disse assim, numa época de Páscoa, né? Algumas pessoas se impressionam com a capacidade de Cristo de ressuscitar os mortos. Mas eu continuo me impressionando com a capacidade de Cristo ressuscitar os vivos. A Páscoa é uma possibilidade de ressurreição para nós aqui, que estamos ressentidos, chateados, desanimados, descrentes, desesperançosos, ou até mesmo alguns podem estar desesperados. Que essa semana ressuscite você nesse sentido. E se você precisar de um tratamento que te apoie nisso e que te favoreça nisso, é o método TEM que você precisa, que você tem que procurar. Ok? Obrigado, gente. Bom resto de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.